Devocional Diário, série Pacificadores, 7º e último episódio. Meu irmão e minha irmã, prezado ouvinte e prezada ouvinte, companheiros diários de devoção, de oração, e você que tem aqui perseverado comigo em maratonar, para usar uma palavra da moda, as séries de estudos devocionais que aqui são propostas. Hoje estamos chegando no último episódio de mais uma série, onde falamos sobre o tema pacificadores. E hoje eu quero, nesse último episódio, conclamar você, meu irmão e minha irmã, a voltarmos à tarefa da proclamação do Evangelho da paz, do Evangelho das boas novas, do Evangelho que é a melhor notícia que um homem ou uma mulher, em meio a qualquer circunstância de causa, dificuldade, aflição, doença, morte, luto, drama, perda de emprego, crise financeira conjugal, seja qual for a situação, nós precisamos voltar a proclamar essa mensagem para que pessoas a recebam e tenham a sua vida transformadas. É tempo de buscarmos e transmitirmos a paz de Deus, sim. É tempo de voltarmos à tarefa da proclamação. Eu receio que a igreja dos dias de hoje esteja muito ensimesmada, gastando a maior parte do seu tempo, das suas reuniões, das suas agendas, dos seus recursos, dos seus talentos, pensando nos seus próprios problemas, fazendo culto para os domésticos da fé. Não há erro nisso, mas isso deveria ser um pedaço, uma parcela, uma parte apenas da nossa atuação, enquanto talvez a maior ênfase deveria estar na tarefa da proclamação do Evangelho. Enquanto falo contigo e pensando no nosso papel de pacificadores, vou me lembrando do texto de Salmo 23, quando o salmista diz que o Senhor era pastor dele e nada faltaria. Também lembro do texto de Êxodo, quando diz a Bíblia que Deus nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvens de dia e a coluna de fogo de noite, para guiar o seu povo em meio ao deserto. Ou seja, em meio ao caos que vivemos, a garantia da palavra de Deus é que não nos faltará nada, porque temos um pastor. E também é fato de que Deus o tempo todo vai nos guiar nessa travessia. Nós estamos, como falamos no episódio anterior, diante de grandes oportunidades. Entre elas a oportunidade de parar, de brecar, de diminuir a rotina, de focar os relacionamentos em nossas casas, mas sobretudo de evangelizar, de pregar. É fato também que estamos em tempos de valorizar coisas que nunca valorizamos, como a igreja perseguida. Estes sim sabem o que é viver em confinamento, como o culto na igreja. Quanto tempo tivemos que assistir às reuniões online e agora o presencial é um refrigério. Em outros tempos estaremos saturados delas. Quem sabe passaremos a dar um valor diferenciado, entre outras coisas da nossa rotina, do nosso dia a dia, os profissionais como os caminhoneiros, os motoboys, quanto eles nos serviram e nos servem com essas facilidades da tecnologia do mundo moderno, mas eles estão lá ralando, e quanta comida não foi pedida no tempo do isolamento. Talvez esse seja um tempo em que você vai valorizar ainda mais o seu trabalho, os irmãos que transmitem os cultos na parte da comunicação da igreja, para brincar um pouquinho aqui com você nessa reta final de devocional. Mas certamente você vai também dar valor a coisas triviais, fundamentais, que infelizmente muitos aprenderam na prática, de uma forma difícil, que é o fato de que precisamos ajudar alguém, ouvir a Deus. Eu sinceramente, meu irmão e minha irmã, não vejo Deus punindo a terra. Sim, há um teor escatológico em tudo isso que acontece, mas eu percebo Deus e seu grande amor nos dando uma tremenda chance de conserto, de nos prepararmos para a sua volta. Deus, como com Jonas, usando um grande peixe para nos levar de volta ao nosso chamado, ao nosso dever de proclamação, de pacificadores, de anunciar a paz, visto que muitas situações nos levaram ao lado oposto disso. E, sobretudo, levando em conta que nós precisamos pensar no pós-pandemia. Eu finalizo com vocês lendo alguns textos da palavra de Deus, quando diz lá em Isaías 50:40, Isaías 50, versículo 4, me perdoem. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs,
Desperta-me o ouvido para que o ouça, como aqueles que aprendem. Levar uma boa palavra ao que está cansado. Outro texto ainda do Êxodo 13, 22, já lemos ele aqui há pouco. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Trata de como Deus guiou seu povo em meio ao deserto. E finalmente 1 Coríntios 15, 57 e 58, onde diz que graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, a fonte da paz, o príncipe da paz. E aí na continuidade o texto de 1 Coríntios 15 fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Venho trazer hoje uma nova perspectiva, uma nova expectativa para a tua vida, meu irmão e minha irmã, acerca do para quê, o porquê de estarmos vivendo tudo o que vivemos. Nós somos os pacificadores. Nós precisamos voltar à proclamação da pacificação, dos valores eternos do coração de Deus. O que Deus quer de nós é que nós possamos abrir as nossas bocas e anunciarmos com intensidade, no meio de todo esse caos, a palavra de paz. Precisamos ouvir alguém. Precisamos ajudar alguém. Precisamos falar de Deus. Precisamos pensar nesse pós-pandemia. Precisamos tomarmos posição e resolver a crise de expectativa, de agonia que acomete toda a humanidade e que muitas vezes ela é canalizada, ela é olhada, ela é voltada para a igreja, porque para muitos é uma incógnita o papel da igreja. Talvez seja o banco de pedidos, lugar onde ir buscar proteção, interceder, clamar, implorar pelas suas necessidades dos seus entes queridos. Mas a igreja tem um papel ainda mais relevante, estratégico, importante e eterno, que é a tarefa da proclamação. Da proclamação da verdade poderosa do Evangelho de Jesus, da Palavra de Deus. Nós precisamos restaurar muitas coisas, pacificar muitas guerras. Eu quero confessar que foi um privilégio para mim, nesses últimos dias, junto contigo, refletirmos e meditarmos nessa questão da agonia da humanidade e da nossa missão de pacificadores, filhos de Deus. Que você seja um instrumento, sendo você homem, mulher, jovem, criança, velho ou adolescente, um instrumento da paz, um anunciante, um proclamador da paz. A Bíblia diz que são formosos os pés desses que anunciam a paz. Que eu e você sejamos a resposta de Deus para todo aquele que sofre nesse tempo. E ao contrário da expectativa de muitos, da aparência, sejamos ousados, usados para Deus nos nossos campos de atuação, no lado externo das quatro paredes da igreja, em meio às famílias, às casas e todos os lugares que aguardam com essa inquietação a manifestação dos filhos de Deus. Eu quero abençoar a tua vida e a tua família, meu prezado ouvinte, minha prezada ouvinte, e agradecer por ter maratonado comigo essa série de devocionais. Concluímos mais uma. E convidá-lo a continuar aqui nesse canal nos acompanhando diariamente e aumentando, através do compartilhamento desse canal, o número de pessoas que podem ser abençoados com a mensagem de fé, de esperança e de paz contida na palavra de Deus. Nós somos os pacificadores, os filhos de Deus. Fiquem firmes, contem conosco. Um forte abraço, até a próxima série devocional da Bíblia JFA.